Atualmente, as compras do exterior abaixo de $50 são taxadas somente pelo ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. É uma alíquota estadual de 17%. O Imposto de Importação Federal, de 60%, ele incide somente nas remessas acima de $50. E como é que teve início essa discussão? Primeiro com alguns deputados fazendo questionamentos, às vezes pessoais, às vezes fugindo do tema, e Fernando Haddad respondendo com uma série de ironias. Mas a grande discussão mesmo foi... Tava estilo Flávio Dino, quando ia como ministro também do governo Lula às comissões da Câmara Federal. E o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil aqui de São Paulo, pré-candidato a prefeito da capital paulista, ele questionou a linha do Partido dos Trabalhadores de aumentar a arrecadação por meio de alta de tributos. Afirmou que teria havido uma briga entre deputados do PT e representantes do governo na semana passada sobre esse assunto. Perguntou para Fernando Haddad qual a posição oficial do Ministério da Fazenda sobre a retomada da taxação federal. E o ministro deu aquela escapada, aquela sabonetada e apontou o dedo para a cara do deputado Kim Kataguiri e respondeu o seguinte: essa coisa que vocês falam do remessa conforme é um negócio... Eu queria fazer coro aqui. É uma irresponsabilidade tratar um assunto sério dessa maneira. Você tem aqui todas as confederações da indústria e do comércio pedindo um debate sincero sobre o tema. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais, patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores por terem no âmbito do CONFAS tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Falei. Só para... Não, veja. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, sou absolutamente claro a taxação do governador Tarcísio de qualquer outro governador. O varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor que diz que apoia o liberalismo é a igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, só pode ser contra ou até a favor. É um debate que está em curso. E que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Mas graças a uma determinação política de fazer vista grossa contra contrabando, ficou todo mundo, sabe? Agora que nós demos transparência para o problema. Remessa conforme para dar transparência para o problema. Saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar a decisão, mas antes de tomar a decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local.
na periferia. E aí toma a decisão que for melhor para o país. Esse o ministro Fernando Haddad, ontem participando desta sessão, desse encontro que aconteceu na Câmara dos Deputados, mais precisamente na Comissão de Finanças e Tributação. Outros temas também absolutamente fora do que era o foco da reunião foram levantados. Algumas provocações ao ministro. Até show da Madonna, né, Tiago? Teve provocação a respeito do fato dele gostar de ler, dele gostar de música, e aí perguntaram, e do show da Madonna? E aí o ministro falou, vai no show da Madonna quem gosta, quem não gosta. Enfim, teve discussão sobre o tema? Teve. Teve discussão que parecia um programa de auditório de domingo à tarde na Rede TV? Teve também. Teve um pouco de tudo. Mas o que a gente quer saber, afinal de contas, se o projeto vai andar ou não. Porque ainda está longe de um consenso e a Câmara dos Deputados adiou mais uma vez nesta quarta-feira a votação do projeto que pode impor um novo imposto de importação para compras internacionais de até $50. O dispositivo está incluído no projeto que institui o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVE. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Ricardo Rodil, que é economista e líder do mercado de capitais do grupo Crow Macro. Ricardo Rodil, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Eu que tenho que agradecer o espaço. Não, nós que agradecemos, prazer é nosso de conversar com o senhor aqui nesta manhã, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Ontem nós acompanhamos e trouxemos agora um trecho do bate-boca entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e alguns parlamentares, mas na prática o projeto não anda na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê nesse momento essa discussão que parece que não terá fim, Ricardo? Briga de cachorro grande. Resumindo, no Congresso, o que acontece? Então, o lobby dos microempreendedores, que logicamente querem preservar seu espaço e querem continuar, querem a taxação das compras em todos os níveis, inclusive aquela abaixo de $50, e está o pessoal do livre mercado, que diz, não, tem que haver liberdade. O único ponto é o seguinte, no ponto final, se passar, digamos, a oneração, a tributação dessas compras abaixo de $50, o prejudicado, na última instância, vai ser o consumidor. Certo? Os argumentos, cada um fala o que quer. Quer dizer, não, quem tem renda até R$8.000 mensais compra muito na internet esses artigos de até $50 e, portanto, vai ser prejudicado. E eu disse, não, que quem tem isso não vai ser prejudicado, porque realmente o rico, acima disso, o rico vai várias vezes ao exterior e compra ao exterior o que precisa. Esse argumento não é válido. Eu viajo para o exterior, mas cada vez que eu preciso de uma coisa, eu não vou lá comprar um maço de cigarro em Nova York. Sabe? Não é assim, não é bem assim. Existe uma massa grande de pessoal que compra pela internet, mesmo que às vezes vá para o exterior. Então, os argumentos realmente são conflitantes. Vai vencer quem tiver maior poder de lobby, em última instância, e o governo que não está conseguindo entregar um certo equilíbrio nas contas públicas, logicamente está torcendo por mais uma receita. Tiago Prudente, Ricardo Rodil, economista e líder do mercado de capitais do grupo Crow Macro, conversando com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, Ricardo. Muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Toda vez que esse assunto vem à tona, eu fico pensando, eu compro pela internet e o valor de $50 nunca passa, eu nunca faço compras acima desse valor
pelo menos na internet, principalmente nas chinesas, dos produtos que elas vendem. Tem pessoas que devem passar desse valor, mas sempre que vem esse tema à tona, eu fico me questionando, porque outros países no mundo aplicaram medidas protecionistas contra produtos chineses e economias que são consideradas exemplos de economias liberais. Como é que fica a situação do Brasil? Por que no Brasil fica esse estigma de apontar uma medida protecionista contra os produtos chineses, ganha esse estigma? Por que essa discussão ganha um outro teor, sendo que outras economias que são apontadas pelos liberais, como economias de exemplo, de liberalismo, adotaram medidas protecionistas contra produtos chineses, Ricardo? Olha, a questão é que os congressistas, quem faz as leis, não estão pensando necessariamente no povo, não estão pensando necessariamente no país. Protecionismo tem algum sentido, mas na minha visão, assim, como economista, o protecionismo tem que ter início, meio e fim. Quer dizer, não pode ser protecionismo para sempre. Por quê? Porque senão você tolhe realmente o desenvolvimento, e isso já vimos com a lei da informática, 30 anos, 40 anos atrás, certo? Você tolhe a capacidade e a vontade do empresariado local de realmente ser mais eficiente. Agora, sob o ponto de vista do consumidor, eu também faço muita compra pela internet, eu compro muitas vezes livros, certo? E às vezes estão abaixo realmente desse limite. Para mim, a diferença vou pagar mais caro. Esse é o ponto. Agora, sob o ponto de vista do país, há um consenso generalizado faz muito tempo entre os economistas que o que se deve evitar é dumping. Quer dizer, alguém que está favorecendo num país determinados produtos, então joga esses produtos para os outros países com preço bem melhor. Agora, por isso, mas isso se combate com eficiência, isso se combate com pesquisa, desenvolvimento, produtividade. Por isso, tudo bem, cabe uma medida protecionista em determinado momento, se faz, mas se faz com um tempo para acabar. Nós conversamos e agradecemos muito pela participação do Ricardo Rodil, economista e líder do mercado de capitais do grupo Crow Macro, esclarecendo alguns pontos importantes desse assunto que está em pauta e pelo jeito vai permanecer um tempo ainda em Brasília. Ricardo, muito obrigado pela sua atenção, bom dia ao senhor e toda a sua equipe. Eu agradeço o espaço e fico à disposição.